A mãe de Wilson Simonal, Maria Silva de Castro, teve uma gestação complicada e precisou ficar internada 3 meses antes do parto do filho. Ela ficou internada no Hospital Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, com tanto tempo de hospital, já tinha ficado íntima de toda a equipe. O médico que acompanhou a sua gestação era um jovem recém-formado, chamado Roberto Simonard, que costumava brincar com ela. Quando seu filho nasceu, quero que tenha o meu nome. Maria levou a sério e avisou ao marido que queria que o filho se chamasse Roberto Simonard de Castro. O marido concordou em parte, achava Roberto o nome de velho, preferia Wilson. Para não contrariar tanto a esposa, concordou em manter o sobrenome do médico. Na hora de falar Simonard, o sotaque mineiro deve ter atrapalhado, e o escrivão do cartório registrou a criança com o nome de Wilson Simonal de Castro. O médico agradeceu a homenagem e seguiu a vida. Mais ou menos 30 anos depois, ele recebeu da sua equipe o apelido de Doutor Simonal, por causa da fama do cantor que ele ajudou a trazer ao mundo. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim ajudar a que eu continue a fazer os programas. A contribuição começa com apenas R$10. Maiores informações em apoia.se/arranjo e se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Balanço Zona Sul é um samba do cantor, compositor e pianista Tito Maddi e foi gravado pela primeira vez por Wilson Simonal. Tito Maddi, assim como seus contemporâneos Lúcio Alves e Dick Farney, foi um dos precursores do canto moderno na música brasileira, o que depois viria a desembocar no canto da bossa nova. Tito era ídolo da geração que começou a bossa nova, de João Gilberto, Carlos Lira e Roberto Menescal, e também de cantores que chegaram logo depois, como Roberto Carlos e Wilson Simonal. Tito Maddi deixou uma obra refinada e romântica, com clássicos como Cansei de Ilusões e Chove Lá Fora. Além, é claro, de Balanço Zona Sul, essa já é uma música formatada nos padrões rítmicos da bossa nova e que virou um dos clássicos do movimento. Com o arranjo do maestro Lírio Panicali, é a primeira gravação de Wilson Simonal de Balanço Zona Sul no seu LP de estreia Tem Algo Mais, de 1963, que eu vou analisar nesse vídeo. A mãe de Simonal se separou do pai dele muito cedo e foi trabalhar de empregada doméstica, de cozinheira. A vida era muito dura. Simonal às vezes conseguia morar com a mãe no quarto de empregada, mas não eram todas as casas que aceitavam que os filhos das empregadas morassem junto. Nas casas em que morou com a mãe, passou por inúmeras situações constrangedoras. Em uma noite, a sua mãe, Dona Maria, estava servindo uma sopa para a filha da patroa, quando notou que uma mosca havia caído na sopa. Por reflexo, tirou o prato da mesa e ia jogar fora a sopa, quando a patroa falou: "Por que vai jogar fora? Dá para o seu filho, dá para o Wilson." Simonal ouvia da mãe que se preocupar com humilhação era bobagem. O melhor era agir com resignação, para seguir sobrevivendo. Um dia, quando Simonal já era o cantor mais famoso do Brasil, ele foi com um amigo Miele em uma sauna. Naquela época eram lugares onde se ia relaxar, cortar o cabelo e tal. Chegou no seu carrão conversível e foi recebido com um tapete vermelho. O gerente chamou fotógrafos, todos vieram pedir autógrafos. Uma festa. Miele notou que o amigo começou a prestar atenção na casa e parecia meio aéreo. Simonal explicou: Ele falou: "Banana, minha mãe foi cozinheira nessa casa aqui, nesse imóvel. E a família não admitia que a empregada tivesse filho. Então ela fazia o almoço, fazia uma marmitinha para mim, disfarçado da família, levava essa marmitinha, punha no fundo do quintal, encostado no muro. Eu pulava o muro, pegava a marmita, pulava para fora, almoçava, jogava a marmita de volta." Nessa época eles moravam na favela da Praia do Pinto, entre o Leblon e a Lagoa, para Maria ficar mais perto das casas em que trabalhava. Na Praça Antero de Quental, no meio do Leblon, às vezes era montado um parque de diversões que atraía a juventude que morava por perto. Uma das atrações era um palco, montado para quem quisesse cantar, e um dia Simonal subiu e cantou Day-O, um sucesso do cantor Harry Belafonte. Fez sucesso e repetiu o número algumas vezes, até que chamou a atenção de um garoto de Copacabana, Marcos Moran, que o apresentou a Edson Bastos, que já era músico e era filho da pianista Alda Pinto Barros, uma pianista de renome, que aparecia na televisão. Os três pensaram em montar um conjunto, mas era a época de servir no exército.
ele foi servir o exército, eu acho que ali que foi a virada da vida do Simonal. Porque ele era muito tímido antes, né? Muito tímido. Quer dizer, ele era um cara tímido na realidade, né? É que o personagem Simonal artista é diferente do Simonal verdadeiro, mas ele quebra essa timidez porque ele percebe que ele tem uma facilidade de comunicação muito grande e que as pessoas gostam dessa coisa, as pessoas riam, as pessoas adoravam. Então tinha aquela coisa não, que ele acabou inventando, copiando os filmes americanos, aquelas coisas de cantar com a tropa. Um, dois, pera, badeda. Um, dois, Quando saiu do exército, finalmente montou o conjunto com Marcos e Edson, chamado de Dry Boys. E completavam o grupo Zé Ari no violão e o irmão mais novo de Simonal, Zé Roberto, no sax. O conjunto funcionou, eram bons músicos e tinham a estrela e o carisma de Simonal, que era fã de cantores como Calbi Peixoto e Agostinho dos Santos, dois cantores de vozeirão, bem diferentes dos cantores da bossa nova que estava começando a surgir. Mas os ouvidos de Simonal estavam atentos a tudo o que surgia de música, da bossa nova ao rock and roll, passando por calypso e cha-cha-cha. E aquele cara com uma antena absurda, né? Com uma antena absurda, porque ele até então não tocava nenhum instrumento, começou a tocar, né? Começou a aprender instrumentos e desenvolveu uma velocidade incrível. A chance do sucesso para o conjunto surgiu quando foram selecionados para cantar em um programa de televisão chamado Clube do Rock, da TV Tupi, apresentado por Carlos Imperial. Neto do barão de Itapemirim e filho de um rico banqueiro, Imperial foi um produtor artístico e compositor muito importante e influente nos anos 1960 e 70, sendo responsável por lançar artistas como Roberto Carlos, Clara Nunes e até Elis Regina, além de Simonal. Com o prestígio de Carlos Imperial, os Dry Boys fizeram um teste na gravadora Columbia junto com outro pupilo de Imperial, Roberto Carlos. Roberto passou no teste, mas o conjunto foi descartado, o que decretou o fim do grupo, abrindo espaço para Simonal se tornar um cantor solo. Imperial contratou Simonal como produtor artístico dos seus programas e para ajudar na seleção de novos artistas. Nessa época, o secretário do Imperial era um tijucano, grandalhão e boa gente, chamado de Erasmo Esteves, futuramente Erasmo Carlos. Ao mesmo tempo que se apresentava eventualmente nos programas de Carlos Imperial, Simonal conseguiu uma chance de fazer um teste na prestigiosa boate Drink, no Leme. Os músicos fizeram cara feia quando souberam que ele trabalhava com o Imperial, que era conhecido por trabalhar com rock, e na boate não tocavam rock. Mas ele fez o teste e foi contratado na hora. E o tempo dele de crooner, cantando ali nas boates, na Drink e tal, aquilo ali também deu uma formação para ele. Eu acho que ali foi a faculdade, né? Deu a sorte também de trabalhar com grandes músicos, né? Tinha muitos bons músicos, assim, era uma geração muito, muito, muito talentosa, né? Muito, muito boa, né? Tocou em várias orquestras, em vários clubes, cantava, né, todas as noites, a noite inteira, e isso ajudou ele a criar repertório, a cantar várias coisas diferentes, né? Porque ele era obrigado a cantar desde uma coisa mais sofisticada até uma coisa mais simples. Em maio de 1961, Simonal foi chamado para fazer um teste na gravadora Odeon. A Odeon estava passando por um momento de transição, 3 anos depois de ser a gravadora que lançou a bossa nova. O diretor artístico responsável pela contratação de João Gilberto, Aloysio de Oliveira, tinha deixado a companhia e no seu lugar assumiu Ismael Correia. A bossa nova dava prestígio, mas vendia pouco. As grandes vendas continuavam com os contratados da antiga, Dalva de Oliveira, Francisco Alves, Aracide Almeida. A ideia da nova direção era encontrar um equilíbrio entre sofisticação e boas vendagens. E é nesse momento que contratam Wilson Simonal. Demorou ainda 2 anos até que ele gravasse o primeiro LP, o que a princípio pode parecer falta de prestígio, mas na verdade esses anos foram fundamentais para o amadurecimento de Simonal, como cantor e artista. Nesse período ele gravou 4 compactos, todos eles muito diferentes entre si. E os compactos anteriores são um pouco uma procura, mas não são... tem uma coisa meio de calypso, sabe, umas coisas meio assim, acho que ele estava procurando, ainda sob até uma influência do Carlos Imperial, assim, mais direta, né? Com arranjos e direção artística de Lírio Panicali, o disco Tem Algo Mais apresenta um artista pronto, apesar de ser ainda um garoto, de 25 anos. Era bossa nova, mas já cantada de um outro jeito, com a voz negra e poderosa do Simonal. O maior sucesso desse disco e dos primeiros anos de carreira dele foi Balanço Zona Sul, de Tito Madge.
Com o sucesso aparecendo para Simonal, ele resolve visitar sua mãe, Dona Maria, durante o horário de trabalho dela. Ela trabalhava na época na casa da crítica de teatro Bárbara Eleodora, e a visita acabou com um show particular de Simonal cantando no piano da família. Dona Maria achou ótimo, mas disse que precisava voltar para a cozinha para terminar o trabalho. Nesse momento, Bárbara explicou que o motivo da visita era outro. Simonal tinha alugado um apartamento para ela e falou que ela iria se aposentar. Dona Maria nunca mais trabalhou em casa de família. Seu filho iria sustentá-la para o resto da sua vida. Segundo a biografia de Simonal Nem Vem Que Não Tem, escrita pelo jornalista Ricardo Alexandre, um dos grandes heróis musicais de Simonal nos seus primeiros anos de carreira foi o paulista Tito Maddi. Tito Maddi influenciou o canto contido da bossa nova, mas ele tinha mais voz, como se dizia na época. Tinha uma voz de veludo e usava, ainda que com parcimônia, o vibrato na voz, o que o canto de João Gilberto não aceitava. A noite está tão fria, chove lá fora. A forma de balanço Zona Sul é ABAC, e a melodia da parte A é numa região mais grave do que as melodias nas partes B e C. É quase como se fossem momentos distintos. O começo da melodia é mais grave, o canto fica mais contido. Mas nas outras partes a melodia vai mais pro agudo, onde o cantor pode soltar a voz. Já a letra é voyeurística, na linha de Garota de Ipanema. É o eu lírico acompanhando, supostamente, uma moça da Zona Sul carioca desfilando seu balanço do Leme até o Leblon e deixando um punhado de admiradores no caminho. Lírio Panicali foi um dos arranjadores e maestros mais importantes do século XX no Brasil. Trabalhou na Rádio Nacional nos seus anos de ouro e também para diversas gravadoras. Tom Jobim costumava dizer que Lírio foi um dos seus mestres, que aprendeu muito trabalhando com ele, mas que o mestre às vezes não entregava tudo de bandeja. Tom dizia que Lírio tinha uma tabela de extensão dos instrumentos que ele carregava desde a Rádio Nacional. E Tom estava começando a escrever arranjos. Aquela tabela era ouro puro. Eram os limites técnicos pessoais dos músicos que gravavam com Lírio. Era a tabela real dos instrumentos, não as dos livros e manuais, mas tirada da prática. Tom Jobim contou para sua irmã Helena que ele tentou ver a tabela, mas Lírio não mostrou para o jovem arranjador e teria dito: Tom, essas coisas a gente leva muito tempo para aprender. Mas Lírio seguiu sendo mestre de muita gente, como Simoninha conta. Mas aí, além do Lírio escrever arranjos incríveis e ser um músico sensacional, né, abriu portas para outros novos arranjadores, Emir Deodato, Erlon Chaves, o próprio César, Mariano, enfim, um cara que também ainda tinha o dom de escolher grandes maestros e grandes músicos também. Na orquestração de Balanço Zona Sul, Lírio Panicali escolheu uma base bem bossa nova, com violão, contrabaixo, percussão e bateria tocada com escovinha. E ainda clarone, sax alto e vibrafone. Eu já comentei aqui que a forma de Balanço Zona Sul é ABAC. Para essa gravação, Lírio estruturou assim o arranjo. Introdução de 8 compassos e segue a música inteira. Depois um instrumental com solo de saxofone citando a melodia, também de 8 compassos. E volta de novo a música inteira. Na coda, o arranjador repete o começo da introdução, o acorde do tom da música, e no compasso seguinte o mesmo acorde meio tom acima, com o violão percutindo as notas no contratempo, assim. Essa acentuação do violão no contratempo me lembra muito a batida do reggae, que ainda não existia em 1963. Possivelmente é uma herança do calypso, outro estilo musical do Caribe, que também influenciou o reggae. A introdução começa com clarone em uníssono com o baixo. O ritmo não é sincopado, não é samba. Uma frase de sax alto, levemente inspirada na melodia da música. Balança toda prenda, o clarone segue em uníssono com o baixo. Balança tanto que já balançou. 2 acordes no vibrafone. Respostas no sax alto, que faz agora notas curtas no contratempo.
que sofre com seu andar. Mas ande A bateria faz o ritmo de bossa nova, mas o violão toca samba em um ritmo mais livre. Vai caminhando, balançando sem parar. Vibrafone nos acordes de preparação e uma convenção rítmica, todos tocando juntos. Sax alto e clarone fazendo um naipe. Sax alto faz uma escala cromática descendente, caindo, como fala na letra. No instrumental, o sax alto cita a melodia com acompanhamento do vibrafone, e depois sax e vibrafone em uníssono, com contracanto no clarone. Balança toda pra andar, balança até pra falar, balança tanto que já balançou meu coração. De novo as respostas do sax alto. E nas notas curtas tocadas no contratempo, agora tem um contracanto no clarone. O baterista toca samba com vassourinha nas duas mãos, como foi desenvolvido no início da bossa nova. Pra não se cansar, vai caminhando, balançando sem parar. As mesmas convenções rítmicas. Os cabelos seus, balança e cai, mas não cai. E o sax alto caindo. Vai caindo. Na corda volta o ritmo da introdução, agora com acordes em quartas no vibrafone. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/oarranjo ou, se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/oarranjo. Muito obrigado, até uma próxima. Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho às vezes encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. La 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 sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sem luta mais, que a luta está no fim.